Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 188, hoje é sexta-feira, 17 de junho de 2022. Trazendo a atualização do conflito da Ucrânia, dia 114 do conflito, na parte militar, dois eventos. Primeiro, que eu percebo um enfraquecimento relativo das posições ucranianas comparado com a Rússia, pelo movimento que eu estou vendo no terreno, as informações, logicamente, que nós estamos recebendo dos dois lados, compilação de institutos aí de pesquisa estratégicos do Reino Unido, dos Estados Unidos, etc. A Rússia está me parecendo mais organizada. Inclusive, o próprio chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley, quarta-feira até reconheceu isso, né, que no momento a Rússia parece estar numa posição melhor do que a Ucrânia. Né, a dificuldade de chegar a munição e novos armamentos na frente de combate. Eu já tinha falado isso aqui em outros podcasts, né? Existe uma distância grande da fronteira com a Polônia até chegar na linha de frente, ali na linha de combate, então isso é importante. E duas regiões eu dou destaque. Logicamente, o Donbas, que é a principal região onde a Rússia hoje tenta fechar a conquista, né, a leste da Ucrânia, uma região muito importante da Ucrânia, em termos industriais principalmente, mas também estou percebendo um movimento mais forte russo para tentar avançar ali no sul, possivelmente para tentar conquistar Nikolaev ou Mykolaiv no sul da Ucrânia. Se conseguir, vai ser uma vitória importante. Mykolaiv é uma cidade, inclusive, que se destaca em termos de construção naval, né? Ali tem estaleiros importantes, inclusive a Rússia, na época União Soviética, construiu vários navios ali nesse estaleiro, ou seja, é uma região importante e vamos seguir acompanhando essa parte tática também. Em termos políticos, mais importante da semana, a visita aí dos presidentes, chanceler, França, Alemanha, Itália e Romênia ontem, de longe o evento político mais importante, dando prestígio para os Zelensky, sabemos aí da solicitação da Ucrânia para a entrada na União Europeia. O discurso, obviamente, era de apoio, né, de que que a Ucrânia faz parte da Europa e que o processo de entrada da Ucrânia na União Europeia será autorizado. O processo não quer dizer que a Ucrânia seja já autorizada, eu duvido muito que os países membros da União Europeia aprovem agora a entrada da Ucrânia do jeito que está, no meio de um conflito, mas, digamos assim, autorizar o processo é a palavrazinha-chave nesse momento. Mas no fundo, eu acho que tanto França como Alemanha e Itália, principalmente, foram lá para conversar com Zelensky sobre a questão das negociações de paz. Né? A Europa sofrendo bastante com esse conflito, 7,5 milhões de refugiados ucranianos já na Europa, espalhados em vários países, principalmente Polônia, e já problemas aí de fornecimento de gás em função de pagamento desse gás fornecido pela Rússia para vários países da Europa. Essa questão da energia não é uma questão simples, agora até estamos aí quase entrando no verão europeu, situação um pouco melhor, mas vamos lembrar que depois vai esfriar e essa questão da energia precisa ser resolvida. Então, eu acho que para a imprensa ver, o que foi falado foi apoio para a Ucrânia, apoio para Zelensky, mas sem a imprensa presente, o que foi falado para o Zelensky foi: tem que aceitar que vai perder território, vai ter que reconhecer a Crimeia, vai ter que reconhecer as duas repúblicas ali do leste que se autoproclamaram independentes e colocar na Constituição a não entrada na OTAN. Então, acho que foi isso que na prática aconteceu. Isso aí vamos descobrir mais à frente. A questão de entrada de Finlândia e Suécia na OTAN continua barrada. Lembrando que teremos a reunião aí dia 24 e 30 de junho, lá em Madrid, do chefe de Estado da OTAN. Turquia continua bloqueando a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN. Esse é um ponto bastante importante. E seguimos aí, digamos assim, os Estados Unidos com aquela política ainda de cancelamento da Rússia, de uma maneira geral, apoio militar para a Ucrânia, mas isso não está ajudando muito a popularidade do presidente Biden, não. E talvez daqui a pouco ele vai ser obrigado a se alinhar junto com França, com Itália, com Alemanha,
e mudar a postura, tentando convencer a Ucrânia a ceder e celebrarem aí a paz, se Deus quiser. Vamos ver, vamos continuar acompanhando esse conflito aí, importantíssimo. Segundo tema para o nosso Conexão Geo de hoje, é muito importante, uma semana de significativos avanços em relação à presença brasileira na Antártica. A Antártica é um continente que ainda é preservado para a ciência, não pode ter exploração mineral, tem um tratado da Antártica de 1959, mas eu gosto muito de lembrar os meus alunos e nas minhas palestras que, se vocês querem ver ou querem ter uma ideia de como será o futuro da Antártica, deem uma olhada no que está acontecendo no Ártico, onde já tem exploração mineral, onde existem exercícios militares constantes, bases militares. Infelizmente, eu acho que a questão, essa disputa geopolítica, essa disputa de poder global, é uma questão de tempo ela ir para a Antártica. Então, o Brasil melhorar as suas condições de presença na Antártica é sempre positivo, e a primeira boa notícia da semana, na segunda-feira, a Marinha assinou com o estaleiro Juronga Aracruz o acordo aí para a construção do novo navio de apoio antártico, que vai substituir o atual, o Ari Rangel. Nós temos 2 navios polares, o Ari Rangel e o Maximiano mais para pesquisa, o Ari Rangel mais parte logística, e vai ser iniciado então esse ano, lá no estaleiro Juronga Aracruz, no Espírito Santo, a construção. Será o primeiro navio polar brasileiro construído no Brasil, primeiro navio que a Marinha do Brasil tem para emprego nas operações polares a ser construído no Brasil, muito importante. Um navio de 94 metros de comprimento, 18,5 metros de boca, né, de largura, quase 6 mil toneladas de deslocamento, ou seja, bastante interessante, vai ajudar muito o nosso programa antártico. E agora, na quarta-feira, a assinatura da nova Política Nacional para Assuntos Antárticos, a Polantar. Excelente notícia. A nova Polantar traz novidades. A primeira foi de 1987, precisávamos realmente atualizar a Política Nacional para Assuntos Antárticos, e ela traz algumas coisas, uma atualização em relação ao Protocolo de Madrid de 91, a questão da Antártica ter entrado para o entorno estratégico brasileiro, os objetivos nacionais antárticos, né, foram dessa vez colocados claramente na nova política nacional, inclusive o objetivo 5, que é a ampliação da presença brasileira na Antártica, abrindo caminho aí, quem sabe no futuro temos aí uma segunda estação brasileira na Antártica. Então, uma semana muito positiva para a presença do Brasil no continente gelado. Na parte do estamos de olho, instabilidade no Equador. Nessa semana, greves, passeatas promovidas pela Confederação dos Povos Indígenas. No início da semana começou bastante tumultuado lá no Equador, mas o movimento não ganhou muita força, né? Ainda está em andamento, mas a população, de uma maneira geral, pareceu cansada com esse tipo de movimento e não aderiu muito, mas a situação no Equador segue preocupante e estamos acompanhando. Novidades também na Venezuela, visita do presidente Maduro a 3 países, a Argélia, a Turquia, mas o mais importante, a visita ao Irã, onde eles celebraram um acordo de 20 anos nas áreas aí de petróleo, defesa e outras áreas de cooperação. Será aberta uma linha aérea entre Caracas e Teherã no mês de julho, e também o Maduro esteve lá para o lançamento do segundo navio-tanque construído pelo Irã para a Venezuela, um pacote de 4 navios-tanque que a Venezuela contratou aos estaleiros iranianos. Ou seja, essa aproximação de Irã com Venezuela tem que ser vista com muita cautela, com muito cuidado, ser acompanhada. Fico preocupado com essa aproximação. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos flexibilizando para algumas empresas poder negociar, empresas de petróleo poderem negociar com a Venezuela, fornecimento de petróleo e exploração de petróleo na Venezuela, mas apenas para países europeus, ou seja, o governo do presidente Biden preocupado em jogar mais petróleo no mercado e flexibilizando aí aquelas sanções que tinha em relação à Venezuela. E fechando a América do Sul, Colômbia, temos o segundo turno das eleições presidenciais agora neste domingo.
O Rodolfo Hernandes está um pouco à frente do Gustavo Petro de esquerda, Rodolfo Hernandes de direita. Lembrando que se o senador Gustavo Petro vencer as eleições, será aí uma reviravolta importante. A Colômbia, o mais importante parceiro estratégico dos Estados Unidos na América do Sul. Lá o voto não é obrigatório, vamos ver a capacidade de mobilização dos dois lados, mas realmente se o Gustavo Petro vencer, vai ser um baque aí, né, potencial baque nas relações entre Colômbia e Estados Unidos, principalmente. Outro ponto também que trago para vocês, lembrando, no domingo temos eleições parlamentares na França, todo o parlamento francês será trocado, o Macron está preocupado, não há uma segurança de que seu partido ganhe a maioria, mantenha a maioria no parlamento francês e ele governar. Sabemos que o Macron foi reeleito em abril, então Macron governar com um parlamento contrário será muito ruim. Vamos aguardar, a esquerda está otimista, o Jean-Luc Mélenchon, que foi candidato a presidente, ficou em terceiro lugar, está otimista com a possibilidade da esquerda conseguir aí a maioria e vencer as eleições parlamentares. É uma situação preocupante para o Macron. Outro tópico que trago para vocês, no último final de semana ocorreu o diálogo de Shangri-La Dialogue, lá em Singapura, lá do outro lado, foi de 10 a 12 de junho, sexta, sábado e domingo. E o mais importante que trago para vocês foi o discurso do secretário de Defesa dos Estados Unidos, dizendo que vê com muita preocupação a posição da China ali, a China pressionando Taiwan, e logo em seguida, no dia seguinte, o ministro da Defesa da China foi claríssimo, não podia ter sido mais claro, dizendo que Taiwan é China, faz parte da China e eles não vão aceitar nenhuma interferência, muito menos ajuda em qualquer processo de independência de Taiwan, ou seja, reafirmando a questão de Taiwan como uma questão importantíssima para Pequim. Já tenho falado isso várias vezes, com certeza isso ainda vai dar muito problema no futuro, será um conflito, a invasão de Taiwan, a tomada de Taiwan por Pequim, pela China, é só uma questão de tempo. Esse ano eu acho que não vai acontecer, temos aí a reeleição do presidente Xi Jinping no Congresso, no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, então esse ano não acredito que haja invasão a Taiwan, mas a partir do ano que vem essa probabilidade aumenta. Na quarta-feira, o presidente Xi completou 69 anos e teve a ligação do seu amigo, o presidente Putin, que completa 70 em outubro, reafirmando os laços aí cada vez maiores entre os dois países. E outro tema do Estamos de Olho, o corredor logístico, né? Foi dada a largada, digamos assim, para o corredor logístico norte-sul, ligando a Rússia pelo Mar Cáspio, Irã até a Índia, né? Ou seja, bastante interessante, está sendo feito um carregamento, teste de São Petersburgo, lá na Rússia, até o porto de Mumbai, passando, obviamente, pelo território russo, Mar Cáspio, território iraniano, e depois ali, via marítima, chegando ao porto de Mumbai. Isso aí, uma economia bastante razoável, a previsão é de que dure 24 dias nesse transporte de carga, quando pelo mar seriam 40 dias, se sair de São Petersburgo até Mumbai, ou seja, esse estreitar laços, né, entre esses três países realmente é um assunto que Europa e Estados Unidos não contavam e não gosta. Sabemos aí das relações estratégicas entre a Índia e a Rússia é o maior fornecedor de armas para a Índia, então vamos ficar de olho, vamos ver se esse corredor logístico, chamado corredor logístico norte-sul, ligando Rússia via Irã até a Índia. Sabemos também que a Índia está comprando aí mais petróleo russo com desconto, a Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, então vamos acompanhar isso. E fechando, como sempre faço, quadro de boas notícias. Daqui a pouco eu estou indo para Angra dos Reis, para o Colégio Naval, onde a minha turma, a turma Barão de Tefé, vai celebrar numa cerimônia singela, mas muito significativa, os 40 anos de entrada para a Marinha. Na verdade, essa cerimônia deveria ter ocorrido no ano passado, a nossa turma entrou para a Marinha em 1981, lá no Colégio Naval, onde é o nosso ensino médio da Marinha, 3 anos lá, depois 4 anos na Escola Naval, e eu confesso a vocês que já estou com os olhos marejados, 2 lenços no bolso para levar lá para Angra dos Reis. Alguns amigos meus me pediram para fazer essa referência no Boas Notícias de hoje, eu acho mais do que justo.
40 anos, na verdade agora 41 anos de amizade. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é uma excelente notícia. Com isso eu fecho meu Conexão Gel número 188, agradecendo pela audiência de vocês, desejando aí um ótimo final de semana, uma ótima semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.